Shalom, queridos, como vamos? Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Amém? Como vai você? Sejam todos muito bem-vindos. Deus é bom. Aleluia. Como vão vocês? Shalom. Fabrícia, como vai? Camila, minha amiga, como vai? Cris, sejam todos muito bem-vindos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Vou entrando aí. Vou entrando. Esperando o Espírito Santo nos ministrar. Eu creio que hoje será algo diferenciado, não sei porquê. Aleluia. Então vai criando expectativa. Amém? Oh, glória. Vai pedindo ao Espírito Santo que responda as suas orações, que vai respondendo as direções que você quer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Luca tá mandando beijo. Beijo, Luca. Como vai você, Luca? Os Iene, sejam todos bem-vindos. Glória. Glória a Deus. Vamos orar? Eu profetizo que hoje será uma noite sobrenatural. O poder de Deus virá ao nosso encontro. Eu profetizo que os anjos do Senhor vão começar a voar na sua casa, como eu estou sentindo eles aqui. Pai do Senhor, Genier. Aleluia! Que o poder e a manifestação do Senhor comece a ser sentido na sua casa agora, no seu espírito, na sua carne, em nome do Senhor Jesus. Que o poder de Deus seja liberado agora. Aleluia, bem-vinda, Márcia. Estava mais cedo aqui recebendo. Receba aí um pouquinho dessa unção na sua casa. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Tem gente que vai começar a sentir pó de ouro nas mãos. Vai começar a sentir uma unção também. Aleluia. Ai, peço da glória que hoje está demais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Pai, eu te peço nesse dia de hoje, Senhor, que a tua glória e a manifestação do teu poder seja claro e manifesto nesse momento, Senhor. Que haja manifestação do teu poder na cura emocional, na cura física. Que o poder de Deus seja manifesto hoje. Eu não sei quem está enfermo ou precisa de algo nesse sentido, mas o Senhor está mandando eu orar por cura. O Senhor vai visitando eles agora em nome de Jesus, com cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vejo cura intestinal. Deus está visitando alguém hoje com cura no intestino. Amém? Deus está visitando alguém com cura no intestino hoje. Receba
Em nome de Senhor Jesus, o poder de Deus sendo manifesto em você agora. Em nome de Jesus, eu vejo uma pessoa com infecção intestinal e o Senhor diz que está te curando nessa noite. O Senhor diz assim que está preparando os probióticos do céu. Meu Deus. Ui. O Senhor diz que está mandando eu profetizar probióticos, declarar probióticos que são do céu, que vão descer especificamente para quem tem problema no intestino hoje. Ai, erabassi, andasse, erabassi. Orai, erabassi, andasse, erabassi, andasse, erabacataxara, erabassi. Orai, erabacataxara, erabassi, erabassi. Se você crê no que eu vou te dizer, o Espírito Santo está dizendo que é para mim declarar os probióticos intestinais que regulam o intestino, que ajudam no emagrecimento, organizando os hormônios. Aleluia. Eu recebo também. Aleluia. Que os anjos do Senhor vão começando a regularizar os teus hormônios, as tuas glândulas, em nome de Jesus. Vão começando a disparar no teu intestino agora espiritual os probióticos para melhorarem o intestino e perda de peso, em nome do Senhor Jesus. Tudo que está fora de ordem no teu intestino, nas tuas glândulas, no teu metabolismo, em nome de Jesus, seja ativado a correção agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, vão levando agora. Vão levando agora, vão levando, entregando os probióticos. Entregando os probióticos de regularização do intestino, de emagrecimento, equilíbrio das glândulas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sierabas. Andasse erabassi, andasse erabacataxara erabassi. Andasse erabassi, andasse erabacataxara erabassi. Sierabas. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor te atinja aí, em nome de Jesus. E você sinta a manifestação do poder e da glória de Deus na sua carne. Amém? Glória a Deus. Recebe aí, em nome de Jesus, essa visitação sobrenatural do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Recebe aí. Aleluia. Amém. Amém. O Senhor está pedindo para considerar com vocês João 4, 23 e 24. João, Evangelho de João. Aleluia. 4, 23 e 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia. E o versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Aleluia. Senhor, apresenta a tua palavra, que o Senhor nos traga o rema. Espírito Santo, me esvazia de mim, me enche de ti, Senhor. Que haja entendimento, que haja revelação, que a minha boca seja usada hoje como instrumento do Senhor para curar, para ensinar, para edificar, trazendo, Senhor,
o oculto, profundo e escondido. Pai, fala aos corações ansiosos dessa noite. Traz direção, traz sabedoria, traz desbloqueio daquilo que está paralisado. Traz aceleração para aquilo que não tem andado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, João 4, 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, o Senhor está te chamando nessa noite para te dizer assim: olha, eu estou procurando os verdadeiros. Vão ter os falsos, mas terão os verdadeiros. Eu quero os verdadeiros adoradores, que vão me adorar em espírito. Eu estou procurando os tais que me adorem. E o Senhor manda perguntar nessa noite para você: é você um desses? É você um desses que tem adorado Ele em espírito e em verdade? E o versículo 24 diz que Ele é espírito. E Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Mas por que esse texto? Nós somos um espírito que habitamos num corpo físico e temos uma alma. O nosso espírito é o que está conectado com o Espírito de Deus. A nossa carne é o corpo físico que habita o Espírito, é morada do nosso Espírito, que é morada do Espírito Santo, se você é filho de Deus. E o Senhor está mandando dizer que nessa noite, você está nessa live, que algumas pessoas ainda não entenderam, que precisam ser ativadas no Espírito para entenderem, para experienciarem coisas do Espírito. Muitas não conseguem compreender, porque vivem no racional, vivem no natural. E Deus está te convidando. E é bíblico, é espiritual. Deus está dizendo assim: e me importa que você me adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus está chamando você para um tempo de níveis mais profundos, níveis maiores, compreensões maiores. E o Senhor está dizendo assim: tem pessoas que elas só atingem uma certa camada do Espírito, elas ficam no raso. É como se você entrasse num rio e o rio molhasse seus pés. São as pessoas que vivem no natural, elas só recebem um pouco da água do Espírito molhando os pés. Mas as que resolvem o adorar em espírito e em verdade, esses desejam profundidade. Deus está arrancando o medo de pessoas de acessarem o Espírito, de tocarem em sentido espiritual o Espírito de Deus, de entenderem o que é acessar a intimidade em Deus. E o Senhor está mandando te dizer assim: tem pessoas que têm medo ainda e questionam algumas coisas, mas o Senhor manda te dizer assim: como você vai me compreender no natural? Como você vai me experienciar no natural, no carnal, se eu não sou carne? Você não vai me achar no natural. Você vai ter que se permitir experienciar o sobrenatural. O sobrenatural não se explica, só se sente e se vive. O Senhor diz que em sonhos está levando gente em arrebatamento. E a pessoa ainda não entendeu. Você tem sido arrebatada. Tenho te levado a lugares, tenho te treinado em espírito. E você no outro dia tem a lembrança como se fosse um sonho. Mas não é um sonho. Eu te levei a lugares, eu te levei a pessoas, eu te levanto como intercessora, eu te uso como libertadora, eu faço você guerrear no mundo espiritual. Não é só sonho.
Deus está mandando entregar para pessoas aqui nessa noite. Você vai começar a ter um discernimento do que é sonho e do que é arrebatamento. É real isso, pastor? Existe ou é loucura? É real. E eu quero te provar. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, 14 a 16. E diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Grave esse texto hoje. Se você for espiritual, você discernirá as coisas espirituais. Mas se você for natural, carnal, você vai achar que as coisas do Espírito são loucura. Mas eu quero te chamar. Bem-vindo à loucura do Espírito. Porque o Senhor está te dizendo assim, ó. Você sempre leu essa passagem, nunca entendeu. Deus está te convidando que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e não na carne. E que Ele quer que você e eu adore Ele em espírito e não em carne. Amém? Então, fala assim: Senhor, eu quero ser esse homem espiritual, essa mulher espiritual. Treina meu espírito, Espírito Santo, para que eu viva as experiências sobrenaturais que só o Senhor me trará. Amém? Meu Deus, é forte. E tem algumas pessoas aqui hoje que vão ser ativadas para algumas áreas espirituais. As que estão preparadas, as que estão sedentas, as que renunciaram, porque as coisas do céu são assim. Os acessos no mundo espiritual são dados àqueles que renunciam, que pagam preço, matam a carne. E é assim que a gente vai recebendo acesso no mundo espiritual. Jesus está falando com alguém assim aqui hoje. Meu Deus. Aleluia, sim. Aqueles que também entenderam que quem serve no reino de Deus é maior do que quem é servido. Deus está trazendo essa revelação para você hoje. Quem serve no reino de Deus é maior do que quem é servido. Entenda essa chave. Muitas coisas mudarão quando você entender isso. E Jesus manda dizer assim: o Filho do Homem veio não para que lhe ministrasse, para que ministrassem a vós. O Senhor veio para nos servir. Entregou a vida por nós. Então o Senhor, Ele veio para servir. E por isso Ele recebeu o galardão. Então preste atenção, no reino é o inverso de no mundo. No mundo, quem tem destaque é quem tem posição financeira e influência. Mas no reino celestial é diferente. No reino celestial, quem serve é quem é maior aos olhos do Senhor. Quem serve recebe mais dons. Quem serve recebe mais autoridade. Quem serve se submete ao que o Senhor pede, manda. Quem se sacrifica por outras pessoas, ensinando, ajudando, é quem tem mais exaltação. Por isso Jesus disse que entre os nascidos de mulher, João Batista era o menor, mas no céu não. Entende? Então, o Senhor está
trazendo entendimento para você. Às vezes o Senhor nos testa, trazendo situações para que a gente sirva, para que aparentemente a gente esteja sendo humilhado. Mas o Senhor manda dizer para alguém aqui hoje: quer aceleração na honra? Quer reconhecimento aqui no céu? Sirva, se submeta, se sujeite. Se permita ser humilhado, ainda assim quando sua alma está em frangalhos. Entra no seu quarto, chora na minha presença, se humilha na minha presença. Mas virá depois a aceleração. Eu quero te ensinar um segredo, porque o Senhor está mandando dizer aqui nessa noite. Eu estou levantando o José do Egito. Mas o José do Egito se permitiu ser humilhado, rebaixado, jogado numa prisão, se permitiu servir. Quando Deus ele quer acelerar a honra na sua vida, ou na minha vida, Ele vai trazer a desonra por meio de pessoas, de situações. Virá a desonra, virá a humilhação, e geralmente de onde a gente mais ama, mais respeita, virá a desonra, virá a humilhação. Mas depois, logo depois, tem uma cadeira de honra. Tem uma cadeira de honra para você sentar. Tem uma porta que se abrirá só para você. Então, tá doendo? Não tem problema. É humilhante? Não tem problema. Tá se sentindo pequeno? Não tem problema. Tá se sentindo indigno? Não tem problema. Tá se sentindo incapaz? Não tem problema. É Deus te preparando. É Deus te forjando para honrar. Mas não espere do homem, espere de mim. E aí quando Deus começar a te honrar, aqueles que te desonraram, te humilharam, te maltrataram, não te viram como importante, aí o Senhor vai revelar quem é você. Eu vejo pessoas aqui como águias. É a visão que o Senhor está me mostrando. Tem pessoas aqui que são como águias. E eu preciso te falar um pouco sobre a águia para você entender. Estão passando pelo processo da águia, que é o processo de renovação. Quando a águia ela está na hora de renovar, ela vai para um lugar escondido. Geralmente o topo de uma montanha. Ali ela é resguardada. E ali ela passa por um processo. Ela troca o bico, as penas, as unhas para se renovar. Então as penas das águias são trocadas através de um processo chamado muda. E o bico e as unhas que foram gastos são arrancados para ela ser renovada. Isso é uma metáfora, tá? Então, tem pessoas aqui que estão assim.
escondidas, afastadas, no topo de uma montanha, isoladas, para passar pela renovação, pela troca de unha, de garra, de penas. E é um processo muito doloroso e solitário, mas necessário. Por isso a desonra, por isso a humilhação, por isso a solidão. Mas o Senhor manda dizer para você nessa noite, não é para a morte. Não é a morte. É sobre renovação. Renovação. Deus está te trazendo novos nascimentos. Nascimento espiritual, nascimento emocional. E é assim esse processo. Doloroso, solitário, quase sempre incompreendido. Só quem já passou ou quem está passando é que te compreenderia. Mas nessas horas, oh meu Deus, aleluia, o Senhor está dizendo assim, eu não permito ninguém se achegar. Meu Deus, eu quero que fique só. Eu troco de amigos, eu separo, eu deixo sozinha. Parece que todo mundo esqueceu, parece que ninguém nota, parece que ficou invisível. Mas é porque eu quero intimidade comigo. Quando Deus te afasta das pessoas, ou as pessoas se afastam, você acha que é as pessoas que estão se afastando. Mas é Deus. E para de reclamar. O Senhor está mandando dizer assim. Sou eu, porque eu quero ver você sozinha. Só comigo. Por uma entrega total. Meu Deus. Ciarabacianda, ciarabás. Orabacianda, ciarabaca, shrairabacianda, ciarabás. Ienda, ciarabás, ciarabás. Aleluia. E o Senhor manda dizer assim, até meu filho. Teve os dias de Getsemane que eu quis ele sozinho comigo. Meu Deus, ele vai com 3, mas eles dormem e ele fica só, porque eu queria ele só comigo. Há dias que Deus te chama para a solidão, mas não é para a morte, é para a intimidade, é para conhecimento, é para sabedoria. Deus precisa falar com você sem muitas vozes, sem muitas interferências. Andar ciarabás, ciarabás. Glórias, aleluia. Amém? Então, hoje você veio para cá para entender o que está acontecendo. Meu Deus, forte. Glória a Deus. Mas hoje descerá sobre você um alívio, porque Deus te trouxe hoje para receber renovo e graça, assim como Jesus foi renovado. Porque o Senhor sabe que nós queremos muito, o nosso espírito deseja, mas a nossa carne muitas vezes não suporta certos processos. Então, eu oro agora que o Senhor te traga renovo, te traga, se desconecte. Eu quero que você pare de conversar no chat. Eu quero que você se conecte agora com o céu. E se você puder, feche seus olhos. É um momento especial com você e o Senhor. Eu quero que você comece a sentir na sua carne o poder de Deus de renovação. Algumas pessoas vão sentir calafrios, outras vão começar a orar em línguas, outras vão começar a sentir manifestação, calor,
Outras vão sentir calafrios, mas você está recebendo hoje. Uirabás, Ciarabás, Ciandás, Ciarabás. Esse manto que Deus está trazendo para a sua vida de carmesim. Arabás, Ciandabás, Urabacataxerabás. Receba esse manto carmesim de renovo da carne. Em nome de Jesus, eu ativo agora esse manto que descerá sobre você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai receber esse renovo espiritual nos teus órgãos, na tua carne, e vai até o teu espírito. Tem pessoas que vão receber manifestação de cura depois de hoje. Porque você teve um adoecimento emocional que atingiu o seu físico. Deus está te sarando nessa noite. Amém? Meu Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Receba a manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor, comecem a tocar neles. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais, Espírito Santo, mais forte, mais, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela manifestação do teu poder e da glória. Amém? Agora eu quero que você me fale aqui o que você sentiu. Eu quero, se alguém teve alguma experiência aqui, pode digitar agora no chat, eu quero ouvir. O nome do Senhor será glorificado. Não é sobre você, sobre mim. É sobre a manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo pessoas que hoje ao dormir terão uma visitação angelical. Paz e sono. Amém. Glória a Deus. Tá sentindo paz. Amém. Quem mais sentiu alguma coisa? Teve alguma visão? Deus ainda está trabalhando. Os anjos estão trabalhando. Arabás, indabacataxerabás, arabás. Daciarabacataxerabás. Aleluia. Calafrios fortes, aleluia, paz e arrepios, é isso aí. Glória a Deus. Sentiu paz e leveza nos braços, isso aí. É a manifestação do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu quero que você preste atenção agora no que o Espírito Santo está falando contigo. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Falando sobre o centurião que demonstra fé em Jesus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. E ele disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aleluia. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Preste atenção, bem atenção, irmãos. E o centurião respondeu: Senhor, não mereço que o Senhor vá até o meu teto, debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, e meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. E quando eu digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente
e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. O Senhor está falando com você nessa noite, que quando eu, como sacerdotisa do Senhor, é apresentada pelo nome e a autoridade legal que Jesus nos dá, os anjos do Senhor estão aí fazendo, e você recebe pela fé. Porque o centurião sabia que Jesus não precisava ir na casa dele, literalmente, para curá-lo. Porque ele disse que ele entendeu o mundo espiritual. E talvez você que é crente nunca entendeu, e agora você vai entender o que está acontecendo aqui. O centurião sabia que num comando de Jesus, que há os anjos subordinados à autoridade do nome de Jesus. E que quando nós damos voz de comando, eles vão fazer a vontade de Deus através da nossa autoridade e legalidade no mundo natural. E ele disse: o Senhor nem precisa ir dar uma ordem, que eu sei que vai lá e vai ser cumprida. E Deus manda dizer para alguém aqui hoje: você tem duvidado? Não duvide. Um centurião romano que não conhecia nada de Jesus teve mais fé do que quem conhecia Jesus. Se você é crente, você conhece Jesus, você sabe que Jesus ele não precisa ir na sua casa literalmente, porque ele tem milhares e milhares de anjos subordinados a ele. E quando ele usa o comando aqui na terra legal para dar ordem, as coisas acontecem. Se você crê, você recebe. E Jesus disse ao centurião: assim será como tu dissestes, assim será como você creu. Muitas pessoas às vezes não recebem as coisas. Muitas pessoas não recebem as bênçãos porque elas não creem. E esse homem nos ensinou algo muito poderoso. Então nessa noite, creia no poder manifesto do Senhor. Mas pastora, por que precisa do comando de uma voz humana de autoridade? Porque os espíritos, os anjos, eles são espírito. E eles só podem atuar se um homem der o comando, ou o Senhor diretamente der o comando. E por quê? Porque assim é como na oração. Por que as coisas não acontecem aleatoriamente? Deus precisa que ele levante alguém para orar por outro. E a oração é a legalidade que o Senhor precisa para fazer acontecer algo. Então a oração é um tipo de comando. Então quando eu estou aqui dando um comando, como o Senhor está me mandando, é uma espécie de oração. Eu estou com o poder da palavra, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que eu fui confiada. É que o Senhor está liberando a sua cura, esse manto carmesim, de cor carmesim, que pousou sobre a sua vida hoje, sobre o seu corpo físico hoje, para você receber a cura que você precisa. Amém? E o Senhor mandou te ensinar isso nessa noite. Não perca as suas bênçãos pela falta de crença. O centurião creu e recebeu. Se você crê, você receberá. Porque o poder de Deus é manifesto. Porque Deus é onisciente e onipresente. Mesmo pela internet, o poder de Deus está te alcançando. E eu creio que depois dessa live eu ouvirei testemunhos. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Amém? E não só de curas físicas, mas de cura espiritual. E depois dessa cura tão profunda que Deus vai fazer na sua alma e no seu corpo físico, você vai começar a ser ativado em outras áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Recebeu? Esse Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque Tu és benigno conosco, misericordioso, cheio de amor e de graça. E a graça nos alcança o tempo todo, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós nem entendemos. O Teu poder nos alcança, nos transforma, nos faz crescer. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje Deus vai romper com grilhões de incredulidade. Hoje o Senhor está se manifestando de forma sobrenatural na vida de algumas pessoas. Eu vejo pessoas que serão batizadas em línguas a partir de hoje. O manto do Senhor está sobre a sua casa e sua vida. E você vai começar a orar em línguas. E eu vejo pessoas que vão ser usadas pelo Senhor, que quando você começar a orar em línguas,
e colocar a mão, você não vai precisar nem dizer uma palavra em português. Deus vai curar através da sua vida. Amém? Glória a Deus. E que o poder de Deus seja manifesto nas nossas vidas. E se você recebe, se você crê, será como você crê. Amém? Glória a Deus. Receba. Eu vejo fogo saindo da mão de pessoas. Fogo. Fogo de cura de Deus. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Eu vejo também o fogo do Senhor purificando pessoas aqui nessa noite. Porque tem pessoas que ainda sofrem com culpa. Mas o poder de Deus, através do fogo de Deus, purificador, vai limpar pensamentos de culpa. Vai limpar pensamentos de culpa nessa noite. E você vai se sentir limpo e purificado. Porque o Senhor quer te levar para próximos acessos. Mas enquanto você se sentir impuro e indigno, o Senhor não pode ir de encontro ao seu sentimento sexual. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu disse que ia ser uma noite diferente. Eu sentia isso. E você não sabe, mais cedo aqui eu já recebi tanto que eu chego, tô tonta. E deixa eu te contar um segredo. Às vezes vem náusea, às vezes vem cansaço, sono, o corpo dolorido. Não é coisa ruim, não. A glória de Deus, queridos. Às vezes a glória de Deus vem de uma forma tão forte que a sua carne não aguenta. E aí o que acontece? O que aconteceu com Daniel quando o anjo visita ele? Diz que Daniel ficou enfermo uma semana. Ficou doente dias. Porque a carne não aguenta o poder da glória. Arabassi, andabassi, arabassi. Andassi, arabacata, xerabassi, arabassi. Aleluia. Glória a Deus. Então, receba do Senhor. Tem gente que amanhã vai amanhecer como se estivesse ressaqueada. Mas o teu corpo recebeu glória. Amém? E eu vejo que o anjo, em algumas pessoas, engraçadas, visões que o Espírito Santo me dá. Teve pessoas que o anjo só pôde assim dar um toquinho, assim, ó. Meu Deus. Porque não aguentaria muito mais. E o Senhor está mandando dizer assim, quer receber mais? Se limpe e se purifique. Como assim, pastor? Eu me limpo e me purifico através de jejum. Tem gente que me fala assim, meu Deus, não aguenta mais jejum. Ai de você que não fosse o jejum. Eu não estaria purificada e limpa. Para as libertações, para as curas que você viveu, para as coisas que você passou. Tô com dor de cabeça, é normal. Mas daqui uns 5 minutos vai passar. Fica no jejum. Se prepara, que vai ter glória de Deus. Quem tiver fome e sede, vai fazer um jejum dizendo assim, Deus, eu quero mais. Porque Deus, ele precisa curar seu físico. Hoje eu vi que o Senhor trouxe esse manto carmesim curando a alma e o físico, porque Deus está preparando pessoas para depois derramar mais. E eu quero te dizer que aqui nas lives é só uma pincelada do que a gente pode fazer, porque não dá para aprofundar muitas coisas. E eu quero fazer o Despertar das Águias, parte 2, onde a gente tem ativado o propósito, onde eu tenho feito ativação ministerial, ativação de capas, eu quero fazer ativação de espadas. Então você que fez parte da mentoria 1, venha para a parte 2, porque eu vou começar a ativar em algumas pessoas daquilo que o Espírito Santo me mandar, capas que te preparam espiritualmente, ferramentas que te preparam espiritualmente como espadas. E aí você pode perguntar assim, mas pastora, por que você não faz aqui para todo mundo? Primeiro, por uma questão de honra. O que eu aprendo, eu também pago para aprender. Segundo, porque é uma forma mesmo de selecionar. Deus é desses. Ele gosta que você faça sacrifício para ter acessos. Os acessos são por meio de sacrifício. Todos aqueles que tiveram profundidade dentro do poder de Deus foram sacrifícios para ter acesso. Amém? Então, se você tem desejo de aprofundar mais, tem mais ativação, e você deseja entrar para a mentoria parte 2, me procure, porque a partir de segunda-feira que vem a gente já reinicia a parte 2. Quem acompanha comigo, eu sei que tem aprendido muita coisa, tem aprofundado muita coisa. E aí vai dizer assim, pastora, vai ter mais jejum? Vai, dessa vez é 21 dias, começando segunda-feira. Vamos fazer um jejum de 21 dias, com
para ter mais profundidade no espírito. E lembre-se que Daniel fez 21 dias e ele teve acessos a revelações que os anjos vieram trazer. E se Daniel não tivesse em jejum, imagine, ele não ia aguentar o peso da glória e não ia ter resposta da chamada do que ele estava pedindo ali, a liberação. Amém? Então, se você desejar, venha comigo. Eu já honro sua vida aqui, já derramo, já manifesto o poder de Deus aqui todos os dias, né? E tem gente até que me diz assim, pastor, eu não sei como você aguenta fazer live todo dia. É Deus que capacita, né? E eu amo também fazer o que eu faço. Deus coloca amor no meu coração e força, né? Porque eu vou lhe dizer, você sabia que ministrar 1 hora debaixo do poder de Deus equivale a 8 horas de trabalho por causa do poder da unção? Tem dias, teve um culto que eu fiz em Simões Filho, que teve cura, teve libertação, foi um culto poderoso de 1h30. No outro dia eu estava parecendo que tinha passado um rolo compressor em cima de mim. Por quê? Porque seu corpo vira corpo transmissor de glória para aquelas pessoas que estão ali recebendo impartição, recebendo cura. Amém? Amém, querida, obrigada. Então, é assim que as coisas funcionam. E eu estudo muito, busco muito e estou aqui te ensinando. Mas tem coisa que eu preciso ensinar no privado, não dá para ser aberto para todo mundo, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua vida, que o Senhor possa continuar cuidando de você, cuidando dos seus desejos, dos seus sonhos. Eu peço ao Senhor que através dessa capa de purificação, de cura e de limpeza, você tenha novos acessos no mundo espiritual e de intimidade com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos vemos amanhã de novo, às 22h. Amém? Ó, Deus abençoe.